Neste trabalho, iremos apresentar um plano de estudos desenvolvido na disciplina de Currículo e Planejamento na Educação Física Escolar, sob orientação do professor Alex Branco Fraga. Os integrantes do grupo são a Bruna, o Gabriel, o José Jair, a Marina e a Tatiana. Primeiramente, é necessário entender as funções sociais da escola e da educação física. Além de desenvolver habilidades e transmitir conteúdos teóricos, a escola é um local de socialização. Assim, apresenta a função social de estimular o pensamento crítico do aluno, fazendo com que ele assuma a posição de um indivíduo questionador. Já a educação física proporciona vivências e conhecimentos que possibilitam um aluno refletir sobre a importância das práticas corporais para a expressão da identidade, o exercício da cidadania e o respeito às diferenças. Também é importante ressaltar o que justifica a presença da educação física na grade curricular da escola. Apenas em 1996, com a LDB, a educação física constituiu-se como componente curricular da escola, reforçados pelos PCNs que foram formulados logo a seguir. Como apontam Gonzalez e Fraga, esses documentos consolidam a cultura corporal do movimento como objeto de estudo da educação física. A escola escolhida para a realização desse trabalho foi a Escola Técnica Estadual Irmão Pedro. Ela foi selecionada porque um dos integrantes do nosso grupo concluiu seu ensino médio nessa escola. Ela é localizada na Rua Félix da Cunha, no bairro Floresta, no município de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. É localizada na área urbana da cidade, rodeada pelo Parcão, assim como por algumas praças e clubes particulares. A escola oferece o curso de ensino médio, assim como educação profissional. O corpo discente do ensino médio é composto por 6 turmas de primeiro ano, 5 turmas de segundo e 4 turmas de terceiro. O corpo docente conta com 40 professores, contendo 2 professoras de educação física. Os locais disponíveis para as aulas de educação física são 2 quadras descobertas, sendo uma quadra de futsal e outra de voleibol. Também contém um pátio e uma área verde, além da sala de materiais. Sendo assim, não há local para as aulas práticas em dias de chuva. Seguindo as expectativas de aprendizagem do nosso plano de estudos, nós utilizaremos como referência a taxonomia de Bloom, partindo assim do mais simples para o mais complexo. Dessa forma, o desenvolvimento da complexidade dos conteúdos eles vão ser trabalhados gradualmente no decorrer dos 3 anos de ensino, a fim de desenvolver o aprendizado do aluno. Portanto, as expectativas para as aprendizagens dos alunos, elas se relacionam com a habilidade de, no primeiro ano, conhecer os contextos sociais e culturais que essas práticas estão inseridas e o seu desenvolvimento através da história, suas relações como agente transformador ambiental, também compreender a forma que essas práticas estão inseridas na sociedade, compreender e saber movimentos básicos dessas atividades propostas, saber listar as diferenças vertentes sobre as práticas da cultura corporal do movimento trabalhadas e lembrar sobre os fatos, as características próprias dessas vivências. No segundo ano, ele propõe que o aluno seja capaz de investigar e lembrar sobre as práticas culturais dos movimentos trabalhados. Também que ele consiga organizar a realização da prática com autonomia e que tenha capacidade de analisar os resultados alcançados. Já no terceiro ano, ele propõe que o aluno seja capaz de recomendar as práticas vivenciadas, utilizando linguagem própria de forma autônoma, que ele consiga avaliar sua performance na prática, o seu ponto positivo e negativo e comparar com o que anteriormente ele fazia, ele realizava. Avalie a prática frente à cultura corporal do movimento e as suas implicações. Também que seja capaz de observar de uma forma crítica a inserção dessa prática no meio em que ele vive e na sociedade como um todo, para tomar suas próprias decisões. Também que saiba testar as novas formas de realizar essa prática, estando já instrumentados com as informações obtidas. Portanto, os temas e subtemas e modalidades que iremos abordar vão estar descritos no próximo slide, junto com a distribuição da carga horária. Como vocês podem observar nessa tabela, os temas que compõem nosso plano de estudo, dentro das práticas corporais sistematizadas, são as práticas corporais da natureza, o esporte e as práticas corporais expressivas. Reservamos também espaço para as representações sociais sobre a cultura corporal do movimento. Nas proximidades dessa escola, conforme já mencionamos, temos o Parque Moinhos de Vento, um local adequado para realizarmos as práticas corporais da natureza. Abordaremos no primeiro trimestre de cada ano esse tema, assim podemos realizar as práticas ainda com o tempo climático adequado. No primeiro ano, faremos uma revisão dos conteúdos abordados no ensino fundamental, acrescendo a esse saberes teórico-práticos. Aprofundaremos os conhecimentos no segundo e terceiro ano para que possamos alcançar a autonomia nesta modalidade. As práticas corporais e sociedade serão trabalhadas junto com essas.
onde abordaremos os preconceitos e inserção social dessas. No segundo ano, teremos saída a campo, realizando uma gincana, trabalhando as práticas de orientação no Parque Moinhos de Vento. No terceiro ano, uma nova saída ao mesmo parque, onde terão uma gincana trabalhando o parkour. As práticas corporais e saúde serão desenvolvidas junto ao esporte, trabalhando desde informações sobre lesões, atividades físicas regulares e seus benefícios e ofertas de programas sociais voltados para as práticas corporais. Faremos na modalidade esportes de invasão o handebol e o futsal, pois são práticas que se adequam ao ambiente da escola. No primeiro ano, traremos uma revisão das competências desenvolvidas e dos conteúdos trabalhados no ensino fundamental, frente à percepção que os alunos ainda não os trazem totalmente integralizados. E no segundo e terceiro ano, os referentes ao ensino médio. No término do segundo trimestre do terceiro ano, ocorrerá uma disputa de equipes do esporte escolhido pela turma. Nas práticas corporais expressivas, nos 3 anos de ensino, seus subtemas, dança e expressão corporal, serão trabalhadas de forma conjunta e os conhecimentos serão aprofundados para que os alunos passem de reprodutores para criadores de coreografias. E ao final do terceiro trimestre, e consecutivamente do seu ensino médio, visando abordar temas mais fluidos e atuais, uma apresentação de dança ou teatro ou representações teatrais dançadas, onde uma turma exibirá para a outra sua criação. Neste quadro, ilustramos a sistematização dos temas, conteúdos e competências a serem desenvolvidos. Utilizando como exemplo a orientação da prática junto à natureza, a ser desenvolvida nos primeiros trimestres respectivos de cada ano, onde no primeiro ano os alunos vão desenvolver competências mais simples, como realizar percursos de nível elementar, conforme descrito nas competências do saber praticar à esquerda na tabela. Dos conteúdos e conhecimentos técnicos e críticos, que ele seja capaz de diferenciar os diferentes tipos de práticas junto à natureza e as suas principais características. Ao chegar no terceiro ano, proporcionar maiores complexidades, permitindo que o aluno realize percursos mais complexos, com técnicas avançadas e ainda que seja capaz de analisar percursos e temas como preservação ambiental e implicações a isso relacionadas, bem como que o aluno seja capaz de refletir, para além da escola, o tema em questão. O presente plano de estudos foi produzido para ser implantado na Escola Técnica Estadual Irmão Pedro. Foi realizada uma pesquisa para identificar as características do entorno da escola, que contempla o público, o bairro da escola, os espaços públicos e privados que permitem acesso às práticas corporais de forma gratuita ou não. Realizamos uma visita presencial ao estabelecimento de ensino a fim de reconhecer os espaços e as particularidades da escola, para contextualizar com os conteúdos propostos. Os conteúdos, portanto, foram escolhidos pensando no contexto social e geográfico que a escola está inserida. Nos deparamos com algumas dificuldades no processo de calibrar os objetivos em relação ao tempo de aula disponível, pois é mais difícil contemplar as complexidades em menor tempo de hora-aula. A produção do documento, a organização processual em módulos, permitiu que percebêssemos a complexidade da proposta contida em nosso plano e o tamanho do desafio que os professores de educação física da presente escola terão de enfrentar para implantar o plano de estudos, atentando ao tempo disponível, ao contexto escolar e às possíveis demandas do processo de ensino-aprendizagem. Sobretudo, consideramos que o presente plano de estudos pode proporcionar frutos para a nossa prática docente futura, além de nos orientar na construção de um plano de estudos quando necessário.